Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula de matemática financeira. O assunto de hoje, importantíssimo, taxas equivalentes em períodos quaisquer. Aula essa dirigida para você que é aluno universitário, para você que quer se aprimorar os seus conhecimentos em matemática financeira e para você que está se preparando para concurso público. E por falar de concurso público, nós teremos muitos por aí, né? O próximo é o Banco do Brasil, depois Caixa Econômica, né? Banco Central, Receita Federal, IRB, CVM. Então, nesse período aí, do segundo semestre para o primeiro semestre de 2022, teremos muitos concursos públicos, nos quais matemática financeira é uma das disciplinas importantíssimas. Para uns com peso maior, para outros com peso menor. Mas sempre se preocupe, porque às vezes essa disciplina que tem peso menor, ela é decisiva na sua classificação e aprovação, ok? Vamos lá. Nossa agenda é a seguinte: taxas equivalentes em períodos quaisquer, exercício de assimilação, exercício proposto. Né? Então, para você que está gostando desta aula, como gostou também das outras anteriores, né, de matemática financeira, desde lá de porcentagem, juros simples, desconto simples, juro composto e assim por diante, é de importância vital que você deixe seu like para você receber todas as atualizações do meu canal. Inscreva-se no canal se não está inscrito, divulgue nas suas redes sociais, é importante, faça com que outras pessoas sejam beneficiadas com esses conhecimentos. Qualquer dúvida, mandar e-mail para amamercedes@gmail.com, teremos imenso prazer de atendê-lo. Apenas eu peço que coloque a origem da questão para poder eu fazer referência na hora de apresentar a solução, ok? Via o meu canal. Então, de importância vital você dizer se foi através de um livro, um professor que passou, ou alguma questão de algum concurso anterior e assim por diante. Em períodos qualquer, taxa equivalente. Suponha IN uma taxa referente a N períodos de tempo, IM uma taxa referente a M períodos de tempo. Você veja que eu tenho duas taxas e períodos diferentes. E C0 seja o capital inicial. Né? Então, C0 é o nosso capital inicial que a gente vai trabalhar aqui. Então, aqui, N, né, períodos, ó, IM, N, tá vendo? A referência, né? IN, ok? E aqui o capital inicial é de suma importância, ok? Então, só grifando aí. Então, para CM, a gente vai usar a fórmula, né? O montante será o capital inicial, 1 mais a taxa IN elevado a M, ao outro período, né? Eu quero saber se elas são equivalentes. E para o CN, eu vou aplicar C0, que é o mesmo capital, 1 mais IM, quer dizer, a outra taxa elevada ao período anterior, né? O período N. De tal maneira que M e N são primos entre si. Daí o seu mínimo múltiplo comum é M vezes M. Né? Para que elas sejam equivalentes, elas vão produzir o mesmo montante, né, nesses períodos. Então, CM será igual a CN. Então, vou igualar essa expressão a essa. Então, igualamos as duas expressões. Né? E aí você tem essas duas expressões igualadas. Né? Essa primeira aqui, ó, evidentemente, vem para cá, e essa daqui ó, vem para cá. Né? Substituir, igualei as duas expressões. E daí é fácil de você ver que eu vou poder cortar aqui o C0, né? Só lembrando aqui, ó, muito fácil, né? Eu cortei aqui o C0, que aparece aqui e aparece aqui, eu posso cortar, e eu vou ficar com 1 mais n elevado a m, ela é igual a 1 mais m elevado a m. Então, tem duas exponenciações. Para simplificar isso aqui, eu vou levar aqui a 1 elevado a m. Eu levei aqui 1 elevado a m aqui e aqui também. Então, aqui eu vou multiplicar, ó, esse m corta com esse m, e aqui eu vou ficar n sobre n. Né? Então, a expressão vai ficar 1 mais n igual a 1 mais m elevado a n sobre n. Né? E aí eu vou chegar a essa expressão aqui, importantíssimo, quer dizer, mais uma fórmula para você aí internalizar, não é decorar, é IM é igual a 1 mais IM elevado a n sobre n menos 1. Quer dizer, eu conhecendo essa taxa, conhecendo essa outra aqui, o período dessa e dessa, eu sei calcular qual é a taxa equivalente a essa, né? Quer dizer, qual é a taxa IN no período N equivalente à taxa IM no período M, no período M, né? Então, a importância vital a gente verificar isso aí.
Então, vamos lá, um exercício de assimilação para a gente, evidentemente, esclarecer a aplicação disso aí. Comprove se a taxa de 2% ao mês é equivalente à taxa de 3% em 3 meses. Né? Vou verificar aqui com cores diferentes. Ó. Se a taxa de 2% em 2 meses, ela quer saber se é equivalente, nessa questão, à taxa de 3% em 3 meses. Né? Então, ela deve produzir o mesmíssimo resultado. Né? A solução é simples, aplicar IN vai ser igual a 2%, N de 2 meses. Então, se eu aplicar aquela forma, vai ser IN 1 mais I2 elevado a 3, que é exatamente os 3 meses da outra taxa, né? Vai ser 0,208, né? Calculei isso. Depois eu vou calcular a IM, a 3% elevado a 3 meses. Na verdade, eu vou botar 1N 1,303 elevado a 2, que é exatamente a outra taxa. Né? Então, você vai ver que as expressões são diferentes, 1,065,208 e 1,09278. São totalmente diferentes, né? Elas não são equivalentes. Né? A prova dos 9 é interessante, é muito fácil. É só você calcular o montante aplicando uma taxa em relação aos períodos da outra e vice-versa. CM seria C0, quer dizer, o capital inicial, 1 mais IN elevado a M, vamos supor aqui que eu tenha R$1, aplicado 1,023, 023, né, a taxa inicial equivalente ao período da outra, 1,061,208. E eu aplicar no CN, vai ser C0 igual a isso, quer dizer, o capital inicial é o mesmo, eu estou observando aqui, tomando como base R$1, 1 mais 0,3, que é a nova taxa, elevada ao período da anterior. Então, 1,09 é 1,06,090, quer dizer, elas são diferentes, elas não produzem nesses períodos considerados, 2 meses e 3 meses, o mesmo montante. Se elas fossem equivalentes, elas produziriam esse mesmo montante. Né? E aí, para vocês, é interessante exercitar bastante isso aí, né? Os livros aí, tem muitos livros, né? A gente... todo mundo pede, mas indique um livro. Um livro bom que eu acho que é completo, né, o quase completo, é o do Matias, certo? É o do Matias. Exercício proposto para vocês. Então, está aqui. Verifique se a taxa de 2,01% em 2 meses é equivalente à taxa de 3,0301% em 3 meses. Isso é um exercício interessante, né? Então, verifique, né? Parta do conhecimento que nós mostramos, apresentamos e verifique. E exercício proposto 2, verifique se a taxa de 3,15% em 3 meses é equivalente à taxa de 3,85% em 4 meses. 2 exercícios propostos para vocês treinarem aí. Tá? Oportunamente, nós vamos ter aulas somente de exercício, quando a gente tiver já uma bagagem de conhecimento acumulado, ou seja, massa crítica para a gente fazer exercício, inclusive dos concursos. Né? A próxima aula, 07, é a que vai falar de equivalência de capitais. Né? Não deixe de assistir. Assista na sequência. Não subestime essa disciplina. Não pense que você já sabe muito. Sempre é importante você aprimorar seus conhecimentos. Tá? Evidentemente, se você gostou desta aula, como das outras, deixe seu like, inscreva-se, divulgue nos seus canais, ok? Ajude outras pessoas que precisam também desse conhecimento. Qualquer dúvida, mande para o meu e-mail aí que está aqui espelhado. Lembrando sempre, qualquer dúvida que você mandar que seja um problema em si, diga a origem dele. É importante para eu divulgar a solução com a origem, tá? É de suma importância isso aí, tá? E pense sempre, estudar muito não é uma questão de número de horas, mas de número de horas realmente aproveitáveis, né? Eu já, na minha vida profissional, na minha vida estudante, já verifiquei muitas pessoas que estudavam muitas horas e não aprendiam muito, e outros estudavam poucas horas e aprendiam muito. Quer dizer, depende de como você vai estudar. Né? Na hora de estudar, concentração máxima, né? Nada para distrair você e assim por diante. Tá? E sempre aquela, o concurso foi feito para você fazer N vezes até passar. Né? E até uma próxima aula neste nosso canal.